da FEB para a história do Brasil. Assim diz um samba composto pelo segundo sargento Roldão Alves Gutenberg, depois da vitória na conquista de Monte Castelo, na Itália, em 1945. Provavelmente, nenhum dos pracinhas que lutou poderia imaginar que o Brasil entraria na guerra, até que as primeiras embarcações nacionais começaram a ser afundadas pelos alemães em 1942. Logo o povo foi para as ruas exigir do governo brasileiro uma atitude e retaliação pelo gesto de agressão. Enquanto isso, o regime totalitário do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas hesitava sobre qual lado tomar. Se, por um lado, a afinidade entre os regimes o aproximava dos países do eixo, por outro os norte-americanos assinalavam robustas vantagens em troca do apoio efetivo brasileiro. O resultado de o Brasil ter escolhido os Estados Unidos está na construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, na modernização do Exército Brasileiro e no envio de tropas ao fronte. Entre a declaração de guerra em 22 de agosto de 1942 e a criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, passou-se mais de um ano, e a preparação das tropas iniciou-se somente no princípio de 1944. A demora foi tanta que o povo começou a dizer que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil ir para a guerra. A seleção dos praças foi o primeiro desafio: encontrar milhares de homens adultos, alfabetizados, saudáveis, que preenchessem os requisitos estabelecidos pelos norte-americanos. A maioria da população era pobre, rural, analfabeta ou pouco instruída, e mal assistida nos anos de 1940. Não foi fácil e, portanto, os critérios tiveram que ser suavizados. Escolhidos os futuros combatentes, ainda era preciso treiná-los para o que enfrentariam na Europa. Os desfiles nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo serviam para dar uma resposta às cobranças da população e para levantar o moral dos futuros pracinhas que aguardavam a ida a um destino ainda desconhecido. A viagem dos expedicionários nos navios norte-americanos não foi longa, pois em breve encontrarão-se na costa italiana, onde se juntariam a tropas de outros países aliados com a missão de perfurar a poderosa linha de defesa alemã, a linha gótica, que impedia o avanço para o norte da Itália. Retomar o território italiano e derrubar Mussolini era uma missão importante na estratégia maior da guerra. Os pracinhas brasileiros tiveram pouca oportunidade de se preparar para o que viriam enfrentar. O resto foi aprendido nos campos de batalha, nas derrotas e nas vitórias que tiveram. A cobra, então, fumou. A participação do Brasil, embora pequena, foi honrosa e merecedora de elogios dos aliados. Fim da guerra, era hora de voltar para casa. Passados os tormentos da guerra, uma outra luta aguardava os pracinhas, agora em tempo de paz. A batalha contra o esquecimento, a invisibilidade, o apagamento de uma missão que extrapolava a natureza eminentemente bélica, e que abrigava um sentimento de liberdade, de respeito e de garantia de direitos que um Estado democrático tinha por obrigação oferecer. Dos Estados Unidos e de parte da Europa, sopravam ventos democráticos que pautavam a agenda política interna do país, ora evidenciando dicotomias, ora potencializando alianças. A concepção de democracia, nesse contexto, apresentava-se tão ampla e diversificada quanto os grupos políticos que dela se apropriavam. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial enseja memórias de matizes variados que perpassam entre o orgulho pela vitória contra o nazifascismo e a tristeza por uma reintegração difícil que se estendeu para além do pós-guerra. As associações de ex-combatentes e os monumentos que se criaram pelo país, cada um a seu modo, constituíram-se importante apoio para a preservação das lembranças coletivas, reunindo memórias e identidades compartilhadas. A história da FEB materializa-se, assim, nos ritos, monumentos, símbolos, lugares de sociabilidade, num processo de troca de percepções e sentimentos que constroem um mosaico cultural de pertencimento e nacionalismo.